O tema da mensagem de hoje é a união faz a força. Em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, que haja ou não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Há um ditado popular, meus irmãos, que declara o seguinte, que a união faz a força. Sendo assim, nós podemos pensar que a divisão enfraquece e nos impede de alcançar um objetivo. Sabemos que a vivência harmoniosa entre as pessoas, em qualquer grupo, é um desafio. Mas se quisermos alcançar qualquer objetivo como grupo, precisamos nos manter unidos. Então a união ela é necessária, porque a desunião enfraquece, fragmenta e frustra os objetivos, alvos que precisam ser alcançados juntos. Encontramos vários exemplos negativos na Escritura sobre a desunião. Por exemplo, no Jardim do Éden, houve uma divisão. Adão pensou que também poderia mandar e desobedeceu a ordem do Senhor de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No mundo árabe também há divisões. A briga entre os árabes e os judeus é uma briga entre dois irmãos, filhos do mesmo pai, Abraão. Estes irmãos brigavam dentro da barriga da mãe. Quando Esaú nasceu, Jacó estava segurando na perna do seu irmão. Durante toda a vida, Jacó foi um trapaceiro e suas atitudes geraram ódio no coração do seu irmão, até o dia que ele foi chamado por Deus. A parábola do filho pródigo é outro exemplo, que relata um impasse entre uma família, um pai e dois irmãos, que não combinavam, que não se toleravam. O irmão mais velho não aceitava ou não tolerava o fato de o pai oferecer perdão ao irmão mais novo, que gastou a sua parte da herança de forma dissoluta. Então estes exemplos nos fazem ver claramente que sem união não somos um povo forte, não avançamos, não prosperamos no reino de Deus. Então há a necessidade de uma união no meio do povo de Deus. Algumas pessoas costumam dizer que o povo evangélico é um gigante adormecido. Eu prefiro dizer que é um gigante enfraquecido pela desunião. Se fôssemos mais unidos, seríamos cada vez mais fortes. Todos aqueles que nasceram de novo fazem parte da igreja e seus membros devem demonstrar aos olhos do mundo, de forma visível, essa unidade que deve haver entre nós, uma unidade interna que nós desfrutamos em Cristo. Assim, a desunião dos crentes, portanto, é uma ameaça à igreja de Jesus Cristo. É um escândalo diante do mundo. É interessante, irmãos, como nós somos observados, seja dentro, quanto muito mais fora da igreja. Então é necessário que a gente testemunhe da nossa fé. E uma forma de testemunhar da nossa fé é justamente a nossa união. Estarmos juntos, andando em consonância, com o mesmo proceder, com o mesmo desejo de glorificar o nome do Senhor. A discórdia entre as pessoas é uma sombra destruidora da unidade, porque impede o brilho da luz, que dificulta a vida da comunidade. Reflete fortemente também a vida e estrutura das famílias, impedindo-as de cumprir a sublime missão de educar os seus filhos na prática da fé e da cidadania. Jesus Cristo, com sua mensagem,
é a luz capaz de apagar todo tipo de desunião. Então, quando Jesus vem a este mundo, ele veio justamente trazer esta união com o Pai. Antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. E uma vez inimigos de Deus, não tínhamos como andar junto. A luz e as trevas não andam junto. Mas quando a luz veio, as trevas foram embora. E aí o que prevaleceu foi a luz. E se nós andamos com Jesus, ou andarmos com Jesus, devemos andar na luz. E andar na luz é andar em comunhão, em harmonia, é andar de forma ordeira. Paulo orienta os membros da igreja de Corinto a se manterem unidos num só objetivo, o de servir a Deus. Eu quero então essa noite, irmãos, dividir com os irmãos 3 motivos para vivermos em união, principalmente na igreja. Então nós vamos observar esta noite 3 motivos pelos quais devemos viver em união. O primeiro deles, devemos viver em união porque é a vontade de Deus. Então entender que Deus deseja que o seu povo, que a sua família aqui na terra, que o corpo de Cristo esteja completamente unido, andando em harmonia. Então esse entendimento ele é fundamental para a nossa fé. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. João 17, do 20 a 21. Antes de lermos o texto, vamos fazer uma oração e assim dar prosseguimento. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Te agradeço, ó Pai, por cada um aqui presente essa noite, pelos nossos visitantes, como também, Senhor, por aqueles que nos assistem através da live. Te rogo, Senhor, que a Tua graça seja estendida a cada lar, a cada família, que nós possamos, Senhor, desfrutar desta comunhão e dessa união, que somente por meio de Jesus ela é possível. Então, se realmente temos conhecido esta luz, se vivemos nesta luz, não há dificuldade de vivermos em união. Então esperamos, ó Pai, que esta palavra seja esclarecedora e também desafiadora em nossas vidas, para que nós possamos nos dispor a uma vida realmente consagrada ao Senhor, vivendo em obediência à Tua palavra e seguindo e trilhando juntos o caminho da fé. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, vejamos o que Jesus diz em João 17, do 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. O texto aqui, irmãos, é um texto maravilhoso. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. O que quer dizer isso? É a oração que Jesus intercede por nós, o seu povo. É interessante que a intercessão feita por Cristo a nós atinge a nós mesmos, a igreja hoje. Porque ele diz, eu não peço somente por estes. Quem são estes? Aqueles que estavam junto dele. Mas peço também por aqueles que hão de crer em mim. E esses somos nós, aqueles que nunca viram Jesus pessoalmente, no entanto, podem crer na sua palavra. E essa é a maravilha de Deus, a intercessão que Ele faz por nós. E nesta intercessão feita pelo sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o rogo é um só, que nós sejamos unidos, que nós andemos juntos, que nós façamos parte de um corpo. A Bíblia, irmãos, usa várias figuras de linguagem para a igreja. Dentre elas, o corpo é uma das figuras. E este corpo que é referido na Escritura,
ele traz a ideia de que Cristo é o cabeça, quer dizer, ele que comanda o corpo. Então, tudo que nós formos fazer deve ser baseado na vontade do nosso Senhor. Não é assim que funciona o nosso corpo? A mente manda o comando, levanta a mão, e a gente levanta o braço ou a mão, seja qual for, né? Então, a ordem vem do cérebro, vem da cabeça. Então, assim, os membros, eles recebem essa comunicação e agem de acordo com ela. No âmbito espiritual, quando a Bíblia traz essa referência que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, devemos entender que devemos funcionar em harmonia, funcionar em plena obediência à palavra de Deus. É muito difícil, né, quando a gente, por exemplo, sofre um acidente, perde, por exemplo, o movimento de uma parte do corpo, né? Por exemplo, quem tem um AVC, geralmente perde o movimento de uma parte do corpo, ele tem que arrastar a perna, não consegue levantar o braço. A gente, quando perde o movimento, é que a gente percebe a importância dele. Eu não sei vocês se em algum momento da vida vocês já engessaram alguma parte do corpo. Eu, por exemplo, eu queria muito ser jogador de futebol na minha infância. Aí eu fui jogar bola e eu quebrei a perna 3 vezes. E tive que engessar a perna toda 3 vezes. Aí disseram para mim: não dá para tu ser jogador, vai para o gol. É a primeira vez que eu fui para o gol, que eu fui defender, quebrei o dedo. Aí engessei a mão esquerda, né? E eu dizia: a mão esquerda não serve para nada, eu não sei para que me deram a mão esquerda. Isso eu criança, né? E aí quando eu perdi o movimento da mão esquerda por conta da tala, do gesso, aí eu percebi o quanto faz falta. Então entender, irmãos, que todos nós somos importantes dentro dessa dinâmica do corpo, dentro da igreja. Então, nos dispor ao serviço de Deus, estar pronto a servir ao Senhor, é nosso papel. Aquilo que está dentro da nossa capacidade, aquilo que nós podemos realizar, façamos, não estejamos esperando por outros, que outros façam em nosso lugar. Cada um fazendo o seu papel, assumindo o seu compromisso, e assim o corpo de Cristo ele vai fluindo, vai sendo edificado e vai alcançando mais e mais pessoas. Jesus então ele fez uma oração declarando o seu desejo que todos os que crescem nele tivessem a união que ele tinha com o Pai. Imagina só, irmãos, tamanha era essa união que Jesus tinha com o Pai. Tudo que ele pedia ao Pai, o Pai lhe concedia. Isso é maravilhoso. A perfeita união é estarmos juntos ao ponto de só em olhar a gente já reconhecer, já saber o que está precisando. Como, por exemplo, no nosso lar, quando a gente convive muito tempo com a nossa esposa, né, com o esposo, aí as mulheres, vocês conhecem o seu cônjuge só no olhar. Se ele está mentindo, lá em casa tem uma... a gente tem muito disso, né? Diz que quando um está mentindo, treme o beiço. Não, eu não fiz isso não, e o beiço está tremendo, né? Se tu está mentindo, o teu lábio está tremendo. E aí todo mundo cai na mentira lá em casa, não tem como mentir, a gente descobre logo. Então, a gente descobre porque é o convívio, a gente sabe quando o outro não está sendo verdadeiro, genuíno com suas palavras. Assim também, irmãos, no corpo de Cristo, é necessário que haja essa harmonia, que a gente se conheça no olhar, que a gente saiba o que realmente está necessitando e nos disponha a ajudar, sem precisar estar alguém cobrando, alguém lá: ei, vamos lá, irmão, vamos fazer alguma coisa. Não, eu mesmo sei que é necessário, que precisa, e eu mesmo vou lá e me disponho a fazer. Isso é maravilhoso, irmãos, quando temos esta visão e assim estamos funcionando como o corpo. Jesus, ele tem uma preocupação especial em nos ordenar a vida em união, porque uma igreja dividida, ela não prospera. Como ele disse, o próprio Jesus, lá em Mateus 12, 25. Vejamos esse princípio que ele fala. Jesus, porém, reconhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus ele é atacado porque ele faz expulsa um demônio, se eu não me engano,
o contexto aqui. E alguém diz que ele faz aquilo pelo poder do Beelzebu. E aí Jesus, defendendo sobre a acusação que ele recebe, que o poder que ele tinha vinha de Satanás, e ele diz: como é que pode? Se o meu poder vem de Satanás, como é que eu expulso os demônios? Como é que um reino ele vai subsistir estando dividido? Se eu viesse de Satanás, ao invés de eu expulsar, eu colocava era mais. Porque essa é a vontade de Satanás, é a destruição. Satanás veio somente para roubar, matar e destruir. Então, não tinha lógica o que eles estavam acusando Jesus Cristo. Ele usa essas palavras para nos alertar. Assim também como igreja, o princípio se aplica. Imagina uma igreja que cada um tem um pensamento. Eu quero uma igreja assim, não, eu quero assada, eu quero desse jeito. Então vai ficar difícil o convívio. É necessário que a gente tenha um propósito único. Por isso que nós temos as doutrinas que nos regem, por isso que nós temos a palavra de Deus para nos dar direção, porque se formos pela cabeça de cada um, a gente fica louco, não vai conseguir ter união. Então é necessário que a igreja ela siga os padrões bíblicos. É a Bíblia que é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, conduzimos a Bíblia em nossas mãos, convivemos com ela diariamente, e ela deve então nos dar essa direção de como devemos proceder. Então, quando houver dúvida sobre o procedimento, sobre qual o caminho a seguir, siga a palavra, porque certamente você não errará. Então, é da vontade de Deus que vivamos em união, mas para isso precisamos nos esforçar para vivermos assim no ambiente em que estamos, e principalmente na igreja, com os nossos irmãos. Uma igreja unida no objetivo de cumprir a vontade de Deus é uma igreja forte e saudável. Irmãos, eu lembro muito o período que eu passei no seminário. Eu tive o privilégio, a alegria de conviver com uma igreja lá no Cariri, que era no Crato, primeira igreja batista regular do Crato, uma igreja bastante antiga, bem conceituada. Mas o que me marcou muito, o meu convívio naquela igreja, era como aquela igreja era unida. Por exemplo, no louvor. Quando eu cheguei na igreja, quando os irmãos começaram a tocar, eu achei muito altos os instrumentos. Sabe como é que o pessoal não se incomoda com esse barulho tão grande dos instrumentos? Mas quando a igreja começou a cantar, eu entendi porque os instrumentos estavam altos. Porque as vozes dos irmãos cantando superavam os instrumentos. Isso era maravilhoso, eu fiquei encantado com aquilo. Toda a igreja cantava. Quer dizer, aquele princípio bíblico, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele se aplicava claramente naquela igreja. Nós estamos passando alguns dias de transição, estamos sem músico na igreja, e certamente a gente vai precisar mais dessa união dos irmãos, no cantar. Então, possamos cantar aí de onde estamos, como se estivéssemos aqui na frente com o microfone na mão. Então façamos com amor, com satisfação, honrando e glorificando a este Deus que é digno de toda honra e glória. Está aí uma grande lição para nós tomarmos, durante essa transição, esse período aí que nós vamos ter que passar. Então é necessário que nós estejamos unidos com esse propósito. Cantemos, louvemos, adoremos ao Senhor como Ele merece, com toda honra e toda glória. Mas além de devemos viver em união porque é a vontade de Deus, nós também devemos viver em união porque a união é na união que Deus ordena a sua bênção. É através da união que nós somos abençoados por Deus. Quando vivemos em união, nós somos assistidos por Deus. Nós temos o apoio uns dos outros. Nós temos o suporte necessário. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, é Deus suporte. Sustente o irmão que está fraco, está falho. Então é a hora de nós pedirmos ajuda. E quando é que nós vamos ter essa ajuda? Quando estamos juntos, unidos. Imagina, você está fraco na fé, você deixa de vir à igreja, você se desliga totalmente da igreja, dificilmente você vai voltar para aquela igreja, porque você
se deixou, né, afastar-se dos irmãos, e aquele afastamento causou um enfraquecimento da sua fé. Mas se você estiver unido com a igreja e passar por alguma dificuldade, tenha certeza que aqui você vai ser fortalecido, que aqui terão pessoas que te pegarão pela mão e dirão para você: irmão, estamos juntos, você não está só, a dificuldade que você está enfrentando é nossa, e aqui nós abraçamos a causa. É assim que devemos viver em unidade, em comunidade. O Salmo 133, que foi lido aqui pelo irmão Fabrício, gostaria de ler novamente, reforçando aí a ideia aqui do subtema, né? Que é através da união que Deus ordena a sua bênção. Diz assim o texto, Salmo 133, do 1 ao 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse é um salmo bem característico daquele período bíblico. A ideia aqui que o texto passa é a ideia de consagração. Arão era o irmão de Moisés. Deus escolheu Moisés para que ele libertasse o povo de Deus do Egito. Moisés, ele tinha algum problema, alguns indicam que ele era gago, ou que ele era fanho, ele tinha algum problema com a dicção, então ele tinha dificuldade de falar, e ele pediu que Deus usasse o irmão dele, e assim Deus abençoou e mandou que ele consagrasse Arão, e Arão passou a ser o seu arauto, aquele que iria falar tudo que Moisés dissesse, seria um intérprete, né? Então, aqui o texto diz que havia esta consagração, e essa consagração é apresentada como um óleo, e ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então, essa consagração, ela era completa. A consagração do derramar do óleo trazia a ideia de uma purificação por completo, quando ela desce pela barba e alcança toda a vestimenta ali do sacerdote, que seria o papel dele, né? Então ele estava sendo consagrado, separado por Deus. Nós, como igreja, entendemos que o Senhor nos deu essa consagração. Nós somos purificados através do Espírito Santo de Deus, através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele é a marca, ele é o selo, ele é a consagração que nós temos. Então a consagração, ela deve ser completa. Os versos 2 descreve que esse viver em união deve ser como óleo precioso derramado desde a cabeça e sobre a barba de Arão até a gola de suas vestes. Isso se trata de uma referência à consagração do sacerdote. O óleo deveria descer sobre toda a sua veste sacerdotal. Portanto, entendemos que a consagração deve ser plena e absoluta. Sendo assim, a ideia que o texto pretende transmitir é a seguinte: a união entre os irmãos deve ter relacionamento de santidade e de santificação. Então nós somos santificados através dos nossos relacionamentos. É quando a gente vê a atitude de um irmão e absorve aquele aprendizado, a gente aprende com as lições uns dos outros, e a gente vê como cada um age na obra de Deus, e a gente percebe aquelas lições trazendo para a nossa vida e aplicando. Eu tinha um amigo, um irmão em Cristo, que eu aprendi uma grande lição com ele, no sentido de que tudo que nós temos é do Senhor e deve ser consagrado a Deus.
E esse jovem, ele era um músico na igreja, e o violão dele, a gente estava num retiro e alguém pediu para ele tocar uma música do mundo, perguntou se ele sabia tocar. Ele disse, sei. Aí falou alguns cantores, né, ou bandas, e ele disse, sei, eu sei tocar todas essas bandas. Aí o rapaz disse assim, pois toca aí uma pra gente. Ele disse, eu não posso. Por quê? Olha aqui o que é que está escrito no meu violão. O violão dele tinha assim, propriedade exclusiva de Jesus. Ele dizia, olha, esse violão foi consagrado a Deus, assim também como a minha vida. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é consagrado ao Senhor. E aí eu achei muito bonito aquela colocação que ele fez, e eu trouxe para a minha vida. Eu me santifiquei naquelas palavras, no sentido de que a partir daquele momento, eu era novo convertido, talvez 2 anos de fé, ainda tinha muito que aprender, e a partir dali eu comecei a ter essa visão, de consagrar a minha vida, as minhas coisas, o que eu tenho, o que eu sou, ao Senhor. E assim a gente vai edificando e sendo edificado. Não pode haver santificação verdadeira perante Deus sem vivermos em unidade. A santificação se evidencia pela prática da união entre os irmãos. O Salmo 133 diz também que a união fraternal é como o orvalho do Monte Hermon, quando desce sobre o Monte de Sião. O Monte Hermon está situado numa região muito marcada pela umidade, por ser cheia de água. Isso faz um contraste com a região desértica do sul da Palestina. Portanto, a região do Hermon é marcada pela prosperidade e por frutificação. Logo, a união de Deus, ou a união que Deus deseja, é acompanhada pela bênção da santificação e da prosperidade e da frutificação que Deus concede a partir do Monte Sião. Então, aqui do verso 3, né, ele faz essa referência. Entendemos então o seguinte: a referência que ele faz do orvalho do Hermon, que abençoa Sião, traz a ideia justamente dessa água que descia da montanha, que por onde ela passava trazia bênção, trazia uma terra fértil, onde eles poderiam plantar e colher muitos frutos. Então, quando estamos unidos, de nós flui água viva, quer dizer, flui o poder de Deus. Nós somos instrumentos de Deus, nós somos usados por Deus. Irmãos, na trajetória que eu tenho passado, desses 22 anos de fé, eu tenho aprendido muitas lições com os irmãos, com a convivência. E o período que eu tive como missionário, que foi um período de 5 anos, para mim foi um período ainda mais desafiador. O quanto Deus abençoou a minha vida. Assim também o período que eu estava no seminário, sem poder trabalhar, só estudava, e eu dependia de outras pessoas para me sustentar a minha família. E Deus provou o quanto a união é que faz a força. Quando eu não tinha de onde tirar, Deus enviava pessoas para me ajudar. E assim Deus faz com cada um de nós. Quantas lições nós podemos aprender através do convívio cristão, dessas bênçãos, da frutificação. Quando Deus abençoa uma pessoa e essa pessoa se sente com a alegria de poder abençoar a vida de outros. Isso é maravilhoso. Isso deve trazer a nós alegria. Se Deus tem te abençoado, meu irmão, sinta-se feliz em abençoar a vida de outros. Isso é maravilhoso. E dentro dessa comunidade, dessa vivência que nós temos, isso é extremamente importante. Vocês vão observar aqui, através da Escritura, como Deus abençoa a igreja que anda em unidade. O importante é que o Senhor é quem sustenta isso. É uma bênção completa para todos nós. Então são muitos os exemplos onde a unidade dos irmãos, desde o Novo Testamento até os dias de hoje, ali o Senhor ordena a sua bênção.
Como, por exemplo, podemos citar a promessa do Espírito Santo em Pentecostes. Jesus havia feito um pedido aos seus discípulos que não se dispersassem, que eles continuassem em Jerusalém, nem se ausentassem de Jerusalém, até que fossem revestidos de poder. E os irmãos fizeram isso. E aí a promessa tremenda se cumpriu, lá em Lucas 24:49 e Atos 1:4. Que estratégia magnífica do Senhor ter feito justamente na festa de Pentecoste, onde estariam todos reunidos, judeus e gentios. Então, na descida do Espírito Santo, foi justamente na festa que se comemora o quê? A colheita, a frutificação. E aí Jesus, naquele momento, envia o Espírito Santo, que desce sobre o povo, e esse povo passa a ter um poder, uma bênção extra, e essa bênção extra, vinda da parte de Deus, fez com que o Evangelho chegasse até nós. Já parou para pensar nisso? Uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, uma bênção dada aos discípulos, primeiros discípulos, e essa bênção alcança nós nesta noite, neste dia, em nossas vidas. Então, foi uma estratégia maravilhosa do Senhor em abençoar o seu povo nesse período, nesse momento. E realmente o Senhor ordenou a sua bênção, e muitos prodígios e sinais foram feitos por eles, bem como quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Jesus como Salvador e foram batizados. Lembra lá da primeira mensagem que Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se converteram? É bênção, bênção vinda dos céus, bênção vinda de Deus. E essa é a bênção que Deus tem a nos dar, é a bênção que Deus nos oferece. Se nós andarmos unidos, Ele prosperará em nossas vidas. E a prosperidade, irmãos, não é só bênçãos financeiras, como em algumas religiões é enfatizado, mas a prosperidade também é a alegria da nossa convivência. A prosperidade também é a nossa saúde. Imagina só, de que é que adianta a gente ganhar o mundo inteiro financeiramente e não ter saúde para usufruir? Não adianta de nada. Vamos gastar todo o dinheiro à procura da saúde e ainda assim não vamos ter ela de forma perfeita. Então, com essa unidade se havia perseverança e temor a Deus, alegria e singeleza de coração. Louvores a Deus é um fato maravilhoso, contava com a simpatia do povo. Tudo isso era feito através da obediência a Deus, acima dos próprios interesses. Então, a igreja estava unida com um propósito. Qual era o propósito? Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, a ponto de não haver necessidade entre eles, a unidade era tamanha que, ao orarem, tremia o lugar onde eles estavam reunidos, e eles ficavam cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. E quando reuniam no pórtico de Salomão, muitos sinais e prodígios eram feitos, contando sempre com a admiração do povo. Atos 5:12-14. Então o salmista do Salmo 133 exalta a importância da união entre os irmãos e o resultado dessa atitude. O resultado é que Deus ordena a sua bênção. Irmãos, queremos ser uma igreja abençoada? Então, a partir de hoje, tenhamos essa convicção. Vamos estar unidos. Vamos ter um propósito único: honrar e glorificar a Deus com as nossas vidas. E assim, Deus nos abençoará de forma grandiosa. Precisamos ter o prazer de vivermos em união uns com os outros. A disponibilidade de nos doarmos sem qualquer tipo de interesse pessoal. Uma igreja que procura viver assim, com certeza, tem vida e bênção de Deus sempre. Então, o desejo nosso, do fundo do nosso coração, é que possamos viver, irmãos, esta união perfeita. Essa união onde Deus derrama a sua bênção.
E por último, porque quando há união, há também crescimento. Então entendemos que a bênção do Senhor, ela traz consequências. E a consequência disso é a frutificação. Então a união traz santificação, a união ela traz a consagração, quer dizer, a perfeita união, e a união também traz frutificação, que é o crescimento, a expansão do reino. Lá em Atos capítulo 2, é um texto bastante conhecido, peço os irmãos que abram, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Um texto maravilhoso que revela a igreja primitiva, o início da igreja cristã. Entendemos, irmãos, que aqui foi um momento atípico, quer dizer, a igreja estava iniciando, por conta da conversão de algumas pessoas, havia perseguição, que algumas dessas pessoas perdiam suas propriedades, eram expulsos do trabalho, eram expulsos das suas famílias, e precisavam ter uma assistência imediata, uma assistência social. E quem é que ia atender a essas famílias que estavam estavam à margem da sociedade, né, jogado fora pela sociedade? Era justamente a igreja. É o papel que até hoje a igreja tem, de assistência social. A gente assiste aos irmãos, a gente coopera, a gente ajuda com as comunidades onde estamos inseridos, dentro da medida do possível, é claro. Mas entendemos que é papel da igreja, responsabilidade também da igreja, além de pregar o evangelho, trazer assistência social. E aqui encontramos uma igreja que ela vivia de uma forma tão unida, tão perfeita, que o texto resume, nós poderíamos resumir esse texto em uma expressão que diz o seguinte: todos que creram estavam juntos, e aí o resumo é esse: tinham tudo em comum. Ter tudo em comum, irmãos, quer dizer que nenhum deles passava algum tipo de necessidade sem ser suprido. Se não tinham pão, era assistido dentro da sua necessidade. Se tinham necessidade extra, de alguma forma, eles eram alcançados. Os apóstolos, ao receberem essas ofertas que os irmãos voluntariamente dispuseram, eles então distribuíam à medida que cada um tinha necessidade. Isso é maravilhoso. E como essa união era tão perfeita, que causava admiração do povo lá fora. Veja bem, como é importante a nossa união. As pessoas lá fora estão nos observando, vendo como é que nós cultuamos a Deus. Quando termina o culto, o tempo que a gente passa ali fora, batendo papo, se abraçando, sorrindo, contando história, se alegrando. O pessoal está passando aí, vendo, rapaz, que igreja unida, que igreja legal, é muito, muito admirável essa igreja. Agora imagina, uma igreja quando termina, amém, todo mundo faz carreira, não fica ninguém, né? Diz, rapaz, que igreja desunida, os irmãos não ficam nem um pedacinho ali. Nós tínhamos uma prática aqui, que vamos voltar, se Deus permitir, que é do chazinho ali. Eu sei que a pandemia nos impediu de fazer essa comunhão, de ter esse tempo,
mas um chazinho faz até bem, né? Chazinho de canela, um chazinho de erva doce. Então vai acalmar os nossos ânimos, a gente vai ter um tempo aí para ter essa comunhão de volta. Então é um incentivo para a comunhão. E essa comunhão, ela nos aperfeiçoa, essa comunhão faz com que as pessoas admirem a igreja e passe a desejar conhecer, a estar presente, a fazer parte dessa comunidade. Então é importantíssimo. E quando isso acontece, aí diz o texto que Deus acrescenta, Deus envia, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então é na nossa comunhão que atraímos as pessoas para viver nesta comunidade, e aí o Senhor vai trabalhar na vida delas através do Espírito Santo para que haja uma conversão, uma mudança de vida. Então o crescimento numérico de uma igreja não é mágico, não é um pastor mirabolante que chega com ideias revolucionárias que enche uma igreja. Até pode acontecer isso, mas não será uma igreja sadia, será apenas uma igreja inchada, né? Porque é uma igreja doente, uma igreja que não tem comunhão, que não anda junto, uma igreja que não tem um pensamento conjunto, se ela crescer, ela cresce de forma inadequada. Então deve ser fruto não de mágica, mas do ardor e da paixão de falar de Cristo às pessoas, de ir ao mundo no meio da sociedade corrompida pelo pecado, ser sal da terra, luz do mundo. Jamais o crescimento numérico deve ser um fim em si mesmo, mas um meio para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Os membros da igreja primitiva, eles tinham prazer em manter unidos todos. A atitude dessa igreja chamou a atenção de todos e também de Deus, que acrescentava vida aos que ali iam sendo salvos. Um desafio para a igreja de Cristo é de se manter unida em todo o tempo. Então, focada em um único objetivo: levar a mensagem de salvação a todos. Vivendo assim, Deus acrescentará pessoas à sua igreja. Então, sejamos sempre instrumentos de união no lugar de Deus, no lugar que Deus nos colocar. Lembrando sempre que existem divisões e elas são provocadas por nós mesmos. Então não sejamos nós instrumentos de divisão, pelo contrário, sejamos usados por Deus para unir o seu povo, para glorificar o nome de Deus e para salvar mais e mais pessoas. Concluindo então, durante a era glacial, vocês já ouviram falar dessa era? Diz que um tempo da era do gelo, né? Houve um frio muito grande, muito intenso, e os animais, eles precisavam se unir para poder sobreviver. Então a união aquecia os animais, e aqueles que já tinham o costume de andar em manadas, não tiveram dificuldade alguma. Mas conta-se a história que uma pequena manada de porcos espinhos estava encontrando dificuldade, porque quando eles se aproximavam-se uns dos outros, os espinhos tocavam uns os outros e feriam. Então eles se afastavam e morriam congelados. Até que eles começaram a imaginar e ver que se eles se aproximassem um tanto, sem que ferisse o outro, eles poderiam se aquecer. E eles então fizeram isso, aproximaram-se, mas a um tanto suficiente que os seus espinhos não ferissem os outros. Então eles conseguiram passar e superar essa era e não foram extintos. Então, o moral dessa história é que sozinhos corremos um grande risco de sairmos perdendo diante das lutas da vida. Então a união nos faz vencer as lutas e nos torna uma igreja mais forte diante das adversidades. Nós temos diferenças, irmãos, não somos iguais. Então o que é belo é isso. A nossa união é bonita porque somos diferentes. Imagine se fôssemos todos iguais.
Eu confesso a vocês que tivesse aqui um bocado de Sibério, eu não aguentava um bocado de Sibério, conviver com um bocado de Sibério. Pensa num cabinha chato, né? Teimoso, cabeça dura. Imagino que cada um de vocês tem as suas dificuldades, mas a convivência nos faz, né, nos aproximar, mas sem ferir um ao outro, sem estar atacando um ao outro, sem estar incentivando ou apontando o erro do outro, porque todos nós erramos, todos somos falhos. O que nós precisamos é ter uma convivência perfeita, de saber viver e conviver um com o outro, com as diferenças uns dos outros. E se a gente aprender a viver a essa distância, sem ferir um ao outro, aí vai ser perfeita a nossa união, vamos estar aquecidos, vamos ser fortalecidos e vamos superar toda e qualquer dificuldade. Então Paulo sabiamente recomenda aos irmãos da igreja de Corinto: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, que não hajam entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nós temos um propósito de vida, que é glorificar a Deus. Então, se todos nós temos um propósito, que é glorificar a Deus, se todos nós temos um destino, que é o céu, vamos chegar lá junto. Se não for junto, pode ir uns na frente, outros atrás, eu não sei, mas a gente vai chegar lá. E eu digo, e quando chegar lá, como é? Vai ter um céu separado? Esse céu aqui é só dos crentes da Batista, esse céu aqui é só dos crentes de outras denominações. Não, esse daqui eu não gostei não, porque era a Batista que eu não gostava, eu vou para aquela outra lá. Será que vai ter vários céus separados? Com certeza não, irmãos. É um só povo, um só rebanho, um só Deus. Então não adianta a gente estar criando contenda e divisão entre nós. Vamos nos unir, vamos trabalhar junto, com o mesmo propósito, e no final das contas, Deus será glorificado e nós seremos glorificados, recebendo o privilégio e o prazer de morar com Deus no céu. Amém? Louvado seja o Senhor, que cada um de vocês tenham realmente esse desejo em seus corações, de morar junto no céu, onde todos nós estaremos lá, unidos com Deus, como um só corpo, perfeitamente. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Santíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra desafiadora. Sabemos que viver em unidade, em união, não é fácil, porque temos nossas diferenças, temos pensamentos diferentes também, mas entendemos biblicamente, Senhor, que se focarmos no nosso propósito, que é glorificar a Deus, e se focarmos no destino que queremos alcançar, certamente isso se facilitará a nossa vivência, a nossa união. Então eu te peço essa noite, ó Pai, que cada um aqui faça um compromisso com o Senhor, de ter a sua vida consagrada a Ti, buscando a santificação desta unidade, buscando, Senhor, a frutificação, que é por meio da nossa união que nós frutificamos, porque as bênçãos de Deus recaem justamente quando há união, e que nós possamos, Senhor, neste novo ano que se inicia, 2022, possamos ver a Tua glória, possamos ver, Senhor, esta igreja prosperar em número, em trabalho, em serviço, prosperar, Senhor, em crescimento espiritual, que nós tenhamos, ó Pai, uma igreja madura, uma igreja desperta, pronta para Te servir. Assim eu Te louvo, ó Pai, Te agradeço e peço. Peço também por aqueles que nos assistem, ó Pai, através da live, que o Senhor também os alcance em seus lares. Se tem alguém, ó Pai, que está sem frequentar alguma igreja, que eles busquem uma igreja mais próximo da palavra de Deus, e se eles nos der a oportunidade de virem para cá, será uma grande alegria. Eu te peço que o Senhor estenda a Tua graça e o Teu favor sobre cada lar e cada família, trazendo a eles o desejo de andar junto, de estar unido, Te servindo, Te adorando, com um só propósito, de glorificar o Teu santo nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.